Olá, seja muito bem-vindo a mais esta edição do podcast do Seminário Concórdia. Nós estamos no mês de outubro e este mês é lembrado pela data da Reforma Luterana, uma data importante dentro da fé cristã e particularmente para aqueles que confessam a fé no Deus triuno e têm as confissões luteranas como uma lente para entender as Escrituras e conhecer também a revelação de Deus, então, em Jesus Cristo. Eu hoje estou aqui com o professor Dr. Clóvis Jair Prunzel, que é um especialista na área de pesquisa em Lutero e nas confissões luteranas, e que tem palestrado em diversos locais, tanto aqui como em outras instituições, tem produzido material e também tem sido um daqueles envolvidos na produção das obras de Martinho Lutero em português, as obras selecionadas. Eu estou aqui com, inclusive, o volume 14 das obras selecionadas de Martinho Lutero, foi lançado no final do ano de 2023, e o professor Clóvis teve um papel importante também na leitura de material e na escrita de introduções ao material. Nós queremos, então, nesse podcast, conversar um pouco sobre a relevância da Reforma Luterana, principalmente do ponto de vista teológico, visto que há pesquisas também que relacionam a Reforma a outros aspectos culturais, até políticos. Mas o nosso assunto é teologia, professor Clóvis. Então, muito obrigado aí por estar conosco. E vamos conversar um pouco então sobre a Reforma Luterana, sobre o que a Reforma trouxe, que ênfases importantes ela trouxe para a reflexão teológica da Igreja Cristã. Obrigado, professor Gerson, diretor, colega, diretor. Eu estou num ambiente nostálgico porque no ano de 1989, no mês de julho, numa disciplina que era do mestrado na época, eu ainda estava no Seminário Concórdia, o professor Martim Carlos Wart me introduziu o Lutero. Era uma disciplina de teologia em Martinho Lutero e eu estava aqui, eram as férias do seminário, mas por uma questão de fazer um outro curso fora e nós não tínhamos férias, então eu fiquei no campus e o seminário me autorizou então a cursar uma disciplina, antecipando uma optativa, e eu tive a oportunidade de abrir então volumes de Lutero. Eu tenho aqui a edição crítica de Lutero, que nós temos aqui na nossa biblioteca. Na época ela era meio que proibida de acessar porque ela era muito cara, tá? Cada volume desses custa mais de 100 euros. E aí ela estava grudada, a gente tinha que ir com um estilete abrir para poder folhear ela. Esse aqui é o volume 18, que eu usei depois na minha monografia de conclusão de curso, lá no ano de 91, que é o escrito de servo-arbítrio, tá? E esse para mim foi importante. Eu digo isso para introduzir a nossa conversa, para dizer que aqui nesse ambiente, nostálgico e saudoso, nós, depois de alguns anos, ainda continuamos fazendo teologia. E já antecipo, o senhor mencionou o volume 14, nós já temos o 15 praticamente pronto, que são cartas que Lutero escreveu, e também estamos agora fazendo uma seleção de sermões de Lutero, e a comissão ela está discutindo se a sequência dos sermões será seguindo o ano litúrgico, os anos, os domingos e todos, ou se nós vamos pegar sob o aspecto de temas em Lutero, porque Lutero foi um exímio pregador, ele ocupava a cátedra e o púlpito ao mesmo, praticamente na mesma sequência, Aliás, muita coisa, o catecismo, por exemplo, saiu do púlpito e depois foi para o texto, que é o texto do catecismo que a gente tem, Então, esse ambiente acadêmico e pastoral está muito presente nessa conversa. Eu vou querer dirigir uma pergunta ao meu colega Clóvis sobre Lutero e a teologia luterana, mas é muito interessante quando se conversa com um especialista em Lutero. Uma vez eu brinquei com meu colega dizendo que esses especialistas em Lutero sabem até quanto tempo Lutero levava para ir da faculdade até a sua casa atravessando a rua. E eu tive como resposta, ele não precisava nem atravessar a rua. Para vocês terem uma ideia do conhecimento que o meu caríssimo colega Clóvis tem, e que bom que tenhamos gente que hoje estude Lutero dentro da Igreja Luterana e mesmo fora, não é, professor Clóvis? A gente sabe que tem teólogos católicos e mesmo teólogos que não estão vinculados a uma confissão religiosa e que estudam Lutero pela relevância que ele teve,
E a gente sabe a importância da reforma em outras áreas, como já mencionei antes, mas o nosso negócio é teologia. Pergunta que eu lhe faria é a seguinte: nós estamos aí celebrando a reforma nesse mês de outubro, né? E o que nós celebramos de fato? Nós celebramos Lutero, um personagem histórico importante. Nós celebramos as confissões luteranas. Eu vejo que você tem aqui também a edição das confissões luteranas. O que, afinal de contas, nós celebramos nesse período da reforma? Dados históricos são importantes, tá? Então, o 31 de outubro, ele é celebrado pelo menos nos últimos 100 ou 200 anos, né? Não se sabe exatamente quando o 31 de outubro se tornou emblemático, tá? Tem um autor, o senhor mencionou há pouco, estudiosos, né? Tem um autor, ele é católico e foi publicado pela CPH, né? Pela Concórdia de St. Louis, onde ele teve a tarefa de buscar o Lutero, né? A capa mostra isso, o Lutero em Erfurt e o Lutero em Wittenberg. Então, a sua pergunta requer uma resposta histórica. Existe o 31 de outubro? Esse autor diz que não, tá? Tem outros autores que também vão dizer que não. Então, por quê? Porque o primeiro documento que a gente tem das chamadas teses ou ideias para se discutir, porque a questão é proposta para debate, né? O autor aqui sugere que Lutero deve ter escrito algo como se fosse num lenço, num guardanapo de papel e publicado isso lá na igreja para, vamos conversar sobre as indulgências e o papel do Papa, que é a grande questão que está em jogo. Em si, as indulgências elas não são temáticas, mas sim a autoridade teológica, que pode, por exemplo, dizer que eu vou tirar alguém do purgatório comprando aquele documento. E Lutero vai dizer, não, mas isso não é possível, isso é teológico. E esse primeiro documento que aparece com essas teses em si, que não estão enumeradas, né, originalmente, do final de 17, tá? De dezembro. Mas não é o ponto, né? Nós não queremos achar a resposta para isso, nós queremos falar então do que interessa para Lutero. Desde o início, para Lutero, interessa a autoridade de Deus, de que forma? Revelada nas Escrituras. Tá? Quando é que Lutero aprende isso? Ele aprende isso já nas diversas escolas, né? Nós temos uma escola chamada Via Antigua, que era baseada na filosofia de Aristóteles, de descobrir verdades. Então, por exemplo, o Tetzel vai usar isso muito, né? Você tem que comprar a indulgência porque Deus está te julgando e aí com a indulgência você sai do purgatório e aí assim por diante. Lutero vai olhar e diz, não, isso não é verdade. Quer dizer, não é a minha experiência que determina a minha condição diante de Deus. E aí Lutero diz, não, a vida inteira é um arrependimento. E Lutero essa é a primeira das 95 teses, né? O que é o arrependimento, segundo João Batista? E é interessante, isso volta lá nos artigos do Smalcald. Por que João Batista é importante? Porque ele aponta para Cristo. Não porque ele quer que o ser humano, na sua experiência, descubra Deus. Tá? Então essa era a via antiga. E a via moderna era um nominalismo. Tá? Se a primeira era um realismo, né? Você leva em conta a tua experiência com Deus. A segunda era não. Existe uma lei. E a lei diz que você tem que cumprir certas coisas. Lutero vai pelas duas linhas, ele não joga nenhuma nem outra fora. Então, por exemplo, Lutero considera Deus uma autoridade. Bom, essa autoridade é revelada na palavra, certo? Isso o nominalismo ensinou para Lutero. Então, por exemplo, quando Lutero discute com Zwinglio mais adiante sobre se Cristo está ou não presente na ceia, Lutero vai dizer, não, Jesus disse, ele não pode mentir, ele é Deus. Ele não pode se tornar um mentiroso. Percebe? Como uma coisa é teológica. E esse viés, então, acompanha a vida de Lutero. Esse volume 14 aqui mostra Lutero se preocupando em dizer, olha, nós inventamos muitas coisas. Por exemplo, a organização da igreja, que é o primeiro documento que está no volume, das organizações monásticas, né? Eram lugares onde as pessoas eram treinadas para a vida civil, originalmente, mas se tornaram um fim em si, ocuparam o lugar de Deus. O monge ia lá e construía seu caminho para o céu, né? Através da sua meditação e através da sua experiência com os salmos, por exemplo. Lutero diz, não, é o inverso. É a experiência de Deus em nosso favor, né? Então isso justifica a nossa celebração, né, luterana confessional. E isso é importante, tá? Ao lado dos dois documentos, né, nós usamos Lutero, mas ao mesmo tempo
a autoridade final está aqui. Que tem muita coisa que Lutero diz que nós não subscrevemos. Graças a Deus, porque ele é um ser humano como nós. Mas a palavra de Deus está ecoada claramente aqui. E isso é importante para celebrarmos, né, o mês de outubro em si. Tá? E isso é legal até, professor Gerson, não sei se o senhor se lembra, qual é o dia da fundação da IELB? 24 de junho, véspera da leitura da Confissão de Augsburgo, certo? Porque esse o autor diz aqui nesse livro, até o século XIX, o 31 de outubro não era celebrado. E aí a IELB, os luteranos lá no início, em 1904, quando a IELB foi organizada lá em São Pedro do Sul, aqui na região central do Rio Grande do Sul, eles tinham em vista a CA. E a CA é a identidade, né? Por isso o termo protestante, né? Confessam publicamente a sua fé. Então é teológico, né, o assunto. O assunto não é sobre Lutero, o assunto é sobre Deus conosco. Né? Esse Deus que não abandona a sua criação, o seu povo, né? É o que nós testemunhamos. Né? Por isso nós somos luteranos confessionais. Acho que essa é uma boa palavra. Esse é um ótimo esclarecimento, até para que não se pense que de fato luteranos carregam este nome por considerar Lutero infalível. Agora, é inegável, e você mesmo coloca isso muito claramente, né, que Lutero teve toda essa batalha de levar as pessoas a lerem a palavra de Deus e terem na palavra de Deus o seu guia para a fé e vida. Né? E nesse sentido, nós lemos Lutero, por isso publicam-se obras de Lutero, traduz-se muito daquilo que Lutero escreveu, mas também há o pensamento crítico, evidentemente, né, que há determinadas situações. Eu lembro que você já comentou isso uma vez, Clóvis, e talvez seja até interessante expor isso um pouquinho, que Lutero não é um sistemático. Né? Lutero não é alguém que faz as coisas da forma super organizada para conter tudo o que é possível no ensino em cada escrito. Mas ele tem, muitos dos escritos dele são muito ocasionais também, não é? Ele trata de alguma questão específica e aí ele realmente vai longe naquele assunto. Quem sabe queres comentar um pouquinho sobre isso? Ótimo. Né? Claro, o grande sistemático da época de Lutero é Melanchthon, certo? Inclusive, ele segue o padrão de Romanos para fazer o seu lote, os lugares comuns da teologia, os tópicos, né? Que mais tarde lá na ortodoxia vai se organizar como um corpo onde nós temos a estrutura, né, os assuntos diversos, sendo Cristo o cabeça, né, quer dizer, toda essa conexão, né, a gente pode lembrar do próprio selo de Lutero, né, o centro que toca todos os setores da vida. Você não desvirtua de Cristo do centro, né, a história ainda é sobre Jesus com a gente, tá? Bom, como Lutero ele é ocasional, e realmente temos que ler Lutero de forma ocasional, uma época se dizia que falava-se muito no Lutero jovem e no maduro. Tá? Isso está ainda presente entre nós. Eu aprendi teologia de Lutero dessa forma. Só que a gente está descobrindo coisas que a gente percebe que Lutero tinha clareza já cedo. Por exemplo, recentemente eu li uma análise do texto de Romanos que Lutero escreveu, que ele publicou só em 1515. Tá? Aliás, é um documento que estava preso no Vaticano, ele se tornou público só no final do século XIX. Até o final do século XIX não se tinha acesso ao comentário de Romanos, que nós temos partes traduzidas num dos volumes das obras de Lutero. Tá? O que acontece, né, e tem teses mostrando isso, Lutero tinha clareza sobre lei e evangelho, porque lei e evangelho muda aquele esquema de Agostinho de espírito e letra, letra e espírito, certo? Então a lei mostra a incapacidade humana de resolver o problema com Deus, e só em Cristo que se resolve, que é o evangelho. E exatamente isso está muito claro. Então, pesquisas mais atuais mostram esse Lutero já tendo clareza disso, por exemplo, na época que ele estava em Erfurt. Ele sai de Erfurt em 1511, quando ele vai para Wittenberg, e aí logo na sequência ele faz a defesa das teses ou dos debates onde ele se torna doutor. Tá? Ele é um doutor na teologia escolástica. Ele discute as teses do... Tinha um teólogo medieval, agora me fugiu o nome dele, não sei, talvez tu lembras dele, né? Eram teses do... depois talvez eu me lembre. Ele discute... Esse é o espírito da época. Então, a gente consideraria isso polêmico,
Mas eles estão discutindo ideias, não pessoas, isso é importante, né? Às vezes a gente leva para o lado pessoal quando a gente pensa diferente, né? E eles não tinham isso. Inclusive o título aqui é Debates e Controvérsias, tá? Então, se você pegar um Lutero, agora vamos exemplificar de uma outra forma, Lutero sobre a opinião sobre os judeus. E num momento ele diz, não, os judeus são objetos de evangelização. Paulo fez isso na Bíblia. Paulo tem amor pelos judeus, como tem amor pelos gentios. Todos são objetos do amor de Deus. Só que em algum momento, por exemplo, na carta aos Gálatas, a dificuldade que os judeus criaram para Paulo. E isso vai acontecer com Lutero também. E aí Lutero tem um escrito contra os judeus. Inclusive é polêmico, por quê? Porque Lutero estimulou que os príncipes pegassem armas e matassem os judeus. Ninguém ia fazer isso num período como o nosso, onde você tem a intolerância religiosa como importante, né? Só que se você ler, estudar o último sermão que Lutero pregou, véspera da morte, ele morreu dia 18 de fevereiro de 46, provavelmente foi pregado dia 7. Ele tem um parágrafo onde ele diz que os judeus são objetos de nossas orações e do nosso amor. Por quê? A partir desse testemunho, eles podem vir a se tornar cristãos, Lutero está pensando no batismo, e viver na dependência do batismo de Cristo. Esse é o último sermão. Se você lê o Lutero um pouco antes, onde ele discute com os judeus, briga com os judeus, né? E você vê isso num sermão final, cara. Esse é o Lutero. Como é que tu vai sistematizar isso? Como é que tu vai achar uma teologia de Lutero? Então esse sermão final, para mim, ele me faz vibrar. Por quê? Porque é um ser humano, sabendo, ele está morrendo, né? Ele morre 10 dias depois, tá? Mas eles têm essa citação ali. Acho que Paulo faz isso também no Novo Testamento. Tá? Paulo não deixa de apelar em favor dos judeus. Tá? E nós temos esse problema hoje, né? Essa intolerância ou a defesa dos judeus como um povo escolhido. Não, todos estão escolhidos em Cristo, diz Lutero. Eles precisam desse amor também. Isso é teológico, né? Então eu espero ter, a partir daí, mostrado como isso está aqui dentro, tá? O professor Klaus Schwambach, que é o responsável por Lutero pela América Latina, junto ao Comitê Internacional, ele fez a introdução aos escritos judaicos e mostra isso muito bem. Nós não subscrevemos tudo que Lutero diz, certo? Mas nós temos o quê? Uma pessoa preocupada para que as pessoas conheçam Cristo. É isso que está aqui. E é isso que nós fazemos no contexto brasileiro, tá? A gente dá graças a Deus por ler Lutero em português. Nós devíamos estar lendo na versão crítica, que é a Weimar, né? Mas ela está disponível aqui, ela está entre nós. Ela sai cara, né? A gente não tem condições de ter uma versão. Eu hoje tenho acesso a Weimar como pesquisador, a Weimar digital, ela foi toda digitalizada. Só que a gente paga um valor para ter acesso aos textos, né? Quando produzimos, então, né? Deixa eu aproveitar e perguntar então isso, professor Clóvis. Temos aí a edição crítica, né? E temos a edição em português, as obras selecionadas. Qual é a fonte dessas obras selecionadas? A partir do que se fez a tradução? Nós temos ainda no Brasil uma pessoa que traduz a Weimar para o português, certo? O último ielbiano que nos ajudava era o pastor Paulo Flor, tá? Ele já faleceu, certo? E nós não temos nenhum entre a IELB agora, nós temos alguém na ISLB ainda fazendo isso e fazendo isso bem, muito bem, tá? Então, as traduções elas são feitas sempre a partir dessa edição crítica. Tá? Por quê? Porque nós preservamos o mais próximo do original. E é interessante, já que o senhor menciona esse trabalho acadêmico e técnico, as igrejas, tanto a ISLB como a IELB, estão muito empolgadas com o projeto. O nosso desafio como seminário e como faculdade é traduzir isso com trabalhos, com pesquisas, com boas leituras, né, como bibliotecas como essa aqui, onde o Lutero se torna, digamos assim, conhecido, não só no Brasil, como na Argentina, né, em outros lugares, né, a partir então do nosso trabalho. Mas a versão crítica, né, e hoje nós temos muita literatura, se conhece mais de Lutero hoje do que na época de Lutero, já, né. Nos Estados Unidos também tem um projeto de ampliar aquela edição dos 55, 56 volumes, que saiu até os anos 60, e hoje eles estão com um projeto de mais 25 volumes, onde nós temos muita literatura produzida por Lutero, por exemplo, bancas de trabalho de conclusão. Lutero foi
ele foi tipo um diretor, ou tipo presidente da Universidade de Wittenberg, no final da vida dele. E ele então presidia as bancas, né, onde as pessoas se tornavam doutores. E já era um modelo mais luterano, né? Lutero fez uma reforma no currículo, isso é interessante, né? Em 1518 ele propõe, sai Aristóteles, toda aquela ideia psicológica de uma pedagogia aristotélica, e entra a retórica, né? Porque Lutero defendia como é que o Espírito Santo vai continuar agindo na vida do cristão? Só através da palavra. E aí nós temos, por exemplo, isso o Melanchthon faz, cria o gênero homilético, que é a organização do discurso com o objetivo de apresentar Cristo para as pessoas, certo? E isso entrou no currículo de Wittenberg. Então saem as especulações e entra um manuseio, né? Então é importante a língua original, né? O grego e o hebraico se tornam fundamentais, inclusive Melanchthon é convidado para ser professor porque ele domina o hebraico, desculpe, o grego. Lutero é professor de hebraico, e a partir dali se constrói um currículo visando o manuseio apropriado da palavra de Deus, para que esta seja o meio da graça para salvar e convencer as pessoas, né? E não aquele modelo onde a palavra era usada, como o Calstott vai fazer, onde a palavra era empurrada a goela abaixo, né? No movimento iconoclasta, no anabatistas, né? Alguns momentos, né? Isso também está aqui dentro nesse volume. Então a palavra de Deus é meio que forçosamente colocada para o indivíduo. Isso Lutero não quer. Lutero quer que o Espírito Santo tenha liberdade, né, de fazer seu trabalho. Quero lhe fazer uma pergunta, professor Clovis, colocar um pouquinho na parede aqui, mas é um bom motivo. Pensando nas pessoas que estão nos assistindo aqui no podcast, talvez alguém vai perguntar assim, eu não sou um especialista em Lutero, li pouco de Lutero, e aí eu lhe faço duas perguntas. Uma delas, algum escrito de Lutero que, no seu entendimento, e até pessoalmente, seja talvez muito impactante, um escrito que você diria que para você pessoalmente marca muito daquilo que Lutero escreveu? E uma segunda pergunta em cima dessa, o que você recomendaria para quem não conhece Lutero, não leu, que escritos em português naturalmente você diria, olha, começa por aí? Né? É alguma coisa das obras selecionadas, do livro de Concórdia? Então são duas perguntas numa. Tá. O próprio Lutero fez listas do que devia permanecer, tá? Então existe uma lista onde ele diz, olha, permanece o Catecismo Menor, e o texto que eu escrevi para Erasmo de Rotterdam, que é o de servo-arbítrio, tá? E a tradução da Bíblia, assim, essa é uma primeira lista. Depois temos uma outra lista onde ele sugere outros documentos, tá? Então, para mim, isso, agora eu me lembro dos anos 90, quando eu li Lutero, eu vasculhei essa biblioteca, tudo que se tinha sobre o contato de Lutero com Erasmo. Porque, segundo Lutero, Erasmo foi o único cara que percebeu o que Lutero estava querendo fazer e fez diferente. E aí Lutero rebate. E esse texto está aqui dentro, o do servo-arbítrio. Ele é um texto difícil, não é fácil, porque o Erasmo de Rotterdam é a pessoa mais influente em termos, né, de puxar ou para o lado do Papa ou depois para Henrique VIII da Inglaterra, né? Então é o texto mais emblemático para Lutero. Eu, pessoalmente, como pesquisador, faz tempo que eu não leio ele, né, porque foi a pesquisa que eu fiz lá com a orientação do professor Wart, né? E aí, o que você quer? É a segunda pergunta. Como é que entender Lutero? O texto básico é o Catecismo Menor. Não há dúvida quanto a isso. Por quê? Porque é alguém preocupado, né, não só com adultos, mas com crianças, né? Então, esses dias eu dei uma palestra num curso onde eu apresentei Lutero para outras denominações e usei a estrutura do Catecismo Menor, né, que é basicamente uma estrutura que Melanchthon organiza, né? Mandamentos, credo, Pai Nosso, e aí vem toda a identidade do cristão no batismo, ofício das chaves, confissão, Santa Ceia, orações e a tábua dos deveres. Essa é a estrutura simples, né? E ele é um eco dos textos bíblicos, né? A carta aos Romanos é assim. Então, o apóstolo Paulo, o Lutero e o apóstolo Paulo falam a mesma linguagem. E esse texto está aqui, tá? Então, é o documento muito simples, né? E ele é feito não só para crianças, no sentido de idade, mas crianças na fé.
Tanto é que Lutero se diz um eterno aluno do catecismo. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? Isso é importante. Aliás, isso é legal, porque Lutero é um doutor em Bíblia, né? As sentenças de Pedro Lombardo, agora eu lembrei do personagem. Mas Lutero tinha feito 2 anos antes, em 1509, um bacharelado em Bíblia. Ele tem 2 bacharelados, um em Bíblia e outro nas sentenças, né? Depois ele vai fazer o doutorado. Em Bíblia ele fez em Wittenberg, em 1509. Sobre as sentenças, é um bacharelado, né? uma graduação, ele fez em Erfurt. Isso tudo no mesmo ano, o cara fez 2 faculdades no mesmo ano. Aí o que acontece? Em 1512, quando ele se torna professor da universidade com doutorado em Wittenberg, ele diz, não, eu sou um professor de Bíblia, minha responsabilidade é ensinar a palavra de Deus. E por isso ele faz o quê? Ele organiza as suas ideias sempre ecoando o texto bíblico. Então, se você quer medir Lutero, pergunta, isso é bíblico, né? Aliás, existe uma frase, né? A palavra de Deus permanece para sempre, por quê? Ela é eterna, né? Diz Lutero. Isso aparece em Worms, isso justifica Lutero ainda confessar Jesus Cristo, tá? Por isso nós somos luteranos confessionais, e tenho batido muito nessa tecla. Nós não somos luteranos por causa da nossa tradição, né? Nós estamos nos 200 anos da imigração, tá? E a gente tem dito, não, nós ainda falamos de Jesus, nós não falamos de Lutero. E esse é o grande ponto da nossa caminhada dentro dos textos de Lutero. Muito bom. De fato, é uma aula e tanto aí sobre Lutero, sobre as confissões e, em última análise, sobre a Escritura e o Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, o professor Clóvis deixou isso muito claro, o grande interesse e grande preocupação de Martinho Lutero foi exatamente trazer a pregação do Evangelho de maneira clara e pura, de modo que mais gente pudesse, conhecendo, ter a vida eterna, né? Muito obrigado, professor Clóvis. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? O professor Clóvis mencionou o servo-arbítrio, que também está traduzido, né? É uma resposta lá ao livre-arbítrio do Erasmo, né? E é um texto realmente muito importante. E o Catecismo Menor, né? Nós temos também dentro do livro de Concórdia o Catecismo Maior, também escrito por Lutero, e depois os artigos de Smalcalde, que tem já uma conotação talvez um pouco mais polêmica, não é, professor Clóvis? Daria para dizer isso? Comparando o catecismo com os artigos de Smalcalde? A proposta dos artigos foram, digamos, para um público que já conhecia a teologia, tá? E eu estou orientando um aluno no mestrado que está pesquisando isso, justamente para tentar entender a identidade da igreja cristã. Nós lembramos que em 1521 Lutero foi excomungado, tá, em Worms. Em 1530, quando a Confissão de Augsburgo foi apresentada, não só Lutero, mas como Melanchthon e seus colegas que estavam em Augsburgo também foram excomungados, porque eles não foram considerados cristãos, certo? A Confissão de Augsburgo não foi aceita, aí teve uma confutação, até temos a apologia na sequência. Então, a partir dali, de 30, nenhum teólogo em Wittenberg é considerado cristão. E aí, claro que não é assim, Lutero foi muito cuidadoso, né? Foi muito pessoal, ele não deixou as coisas se tornarem assim na ponta da faca, né? Não levou as coisas às últimas consequências. E aí os teólogos continuaram a conversar. E a proposta dos artigos de Smalcalde, que vem lá em 1537, 38, é de uma tentativa de dizer, não, nós cremos, ensinamos e testemunhamos. A grande pergunta que Lutero faz é se o catolicismo romano ainda cria naquilo que se confessa no credo, no Deus triuno, certo? Porque com a autoridade do Papa, né, e aí ele se torna um pouco polêmico, porque Lutero diz abertamente, o Papa é o anticristo. Melanchthon tem um texto paralelo, que é o Tratado sobre o Poder, onde ele diz, não, o Papa não salva ninguém do inferno, como a proposta lá das 95 teses, né? O Papa não pode fazer isso, o Papa pode ser alguém que organiza a igreja nessa vida. Agora, no céu, ou diante da eternidade, só Cristo, né? O Melanchthon faz isso também. Então, são 2 textos, né? Tanto os artigos de Smalcalde como o tratado que estão aqui no livro de Concórdia, eles são polêmicos porque eles questionam a autoridade da época. E a autoridade para Lutero e para Melanchthon teria que ser as Escrituras. Então, nesse sentido, eles são polêmicos. Mas os artigos estão aí, estão sendo estudados, né? E a gente está resgatando isso, né? E está colocando isso na corrente sanguínea
da nossa teologia, né? É muito bom saber disso, e o professor Clóvis mencionou há pouco, orientando um aluno do programa de mestrado nessa pesquisa. E é tão importante que nós desenvolvamos pesquisas não somente em Lutero, nas confissões luteranas, enfim, que expressam aquilo que nós cremos, confessamos e também aquilo que nós rejeitamos a partir da palavra de Deus. Muito obrigado, professor Clóvis, por essa aula belíssima e tão completa. Naturalmente poderíamos conversar muito mais tempo. O professor Clóvis é uma enciclopédia aí quando se trata de Lutero e das confissões luteranas, e certamente haverá outras oportunidades também. Então, muito obrigado, Deus continue te abençoando na tua pesquisa, no teu estudo, na tua docência, e a você que está nos assistindo também, que Deus o abençoe ricamente. Quem sabe aproveite esse mês da Reforma para ler textos de Lutero, ler textos das confissões luteranas, que certamente serão muito edificantes. Deus abençoe. Até uma próxima ocasião.